Cunha Lima, do líder Cássio Cunha Lima. Dele não se pode esperar medida e comportamento diferente do que essa gentileza, não somente comigo, mas com o senador Magno Malta e conosco. Cumprimento Vossa Excelência, presidente Raimundo Lira, senadora Anastasia, doutora Janaína, meus cumprimentos. Doutora Janaína, quero relatar aqui, assim, para corroborar com a denúncia subscrita por Vossa Senhoria, pelos doutores Miguel Reale e pelo doutor Hélio Bicudo, a tipificação da situação. O presidente da República assinou entre novembro de 2014 e julho de 2015 7 decretos que abriram crédito suplementar de 10,807 bilhões de reais. Isso destaca-se no cenário de crise econômica e queda da arrecadação. Esses decretos, quando foram assinados em 2015, o governo, é bom que se destaque isso, não havia enviado ao Congresso Nacional o projeto que reduzia a meta fiscal daquele ano. Os 4 decretos, também, que não foram também numerados, como Vossa Senhoria já assinalou, foram publicados antes de 22 de julho, quando o governo propôs a alteração da meta, que só seria alterado posteriormente. Eu pergunto a Vossa Senhoria, para inclusive esclarecer a todos que ainda a esta hora nos assistem, e para ficar claros, neste caso aqui, aí no caso, nessa situação, quais os crimes estão aqui em cursos, quais os crimes e por que isso remete ao pedido de impeachment. Eu completo depois na réplica, senhor presidente. Com a palavra a doutora Janaína. Vossa Excelência falou especificamente dos decretos. Os decretos, abrir esse crédito suplementar sem autorização do Congresso, existe uma proibição expressa na Constituição Federal, no artigo 167. É uma proibição da Constituição Federal. Ao lado dessa proibição, existe a tipificação desta conduta como crime de responsabilidade. A lei que tipifica os crimes de responsabilidade é a Lei 1079/50. No caso específico, trata-se do artigo 10, inciso 6º. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem o fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. E tem alguns comportamentos aqui em que a presidente poderia ter cancelado, vamos supor, eventualmente fez um primeiro, errou, foi avisada. Ela teria o poder de tomar uma providência e não tomou. Então, é na Lei 1079/50 propriamente que isso está capitulado. E Vossa Excelência até me permite complementar perguntas de outros parlamentares, porque não foram os decretos que geraram objetivamente o rombo. Os decretos foram uma maneira da presidente poder contornar o rombo e continuar gastando. Porque, pelo artigo 9º, esse artigo para esse pilar da denúncia, ele é importante. O artigo 9º, aí já não é dessa lei, é da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo 9º diz o seguinte: olha, gestor, chefe do Executivo, se precisar abrir crédito suplementar, no lugar de abrir crédito, tem que cortar a despesa, que é o tal do contingenciar despesas discricionárias. Então, a presidente tinha a alternativa de cortar despesas, mas ela não queria, porque estava num momento até de transição, final de um mandato, início de outro mandato. Como ela não quis cortar despesa, e tinha onde, porque o que mais tem é gordura nesse governo para cortar, ela baixa os decretos. Baixa os decretos, usurpando o poder desta casa.
Então, não sei se eu respondi Vossa Excelência, mas é aqui que está a capitulação. Obrigado, agradeço imensamente Vossa Senhoria pela descrição. Vossa Senhoria acaba de expor as razões porque também será necessário pedir o impeachment do vice-presidente Michel Temer, porque a relação, o que eu descrevi ainda há pouco, foram atos cometidos pelo vice-presidente Michel Temer. Aliás, para ser mais específico, esses decretos que citei, assinados pelo vice-presidente Michel Temer, em 2015, apresentaram um volume 3 vezes superiores aos decretos assinados pela presidente Dilma. Foram 4 decretos editados neste ano, em 26 de maio, liberando 7,28 bilhões e 3 em 7 de julho, que abriram crédito suplementar de pouco mais de 3 bilhões. Então, a situação que descrevi para Vossa Senhoria, que Vossa Senhoria aqui relatou e tipificou os crimes e disse que cabe o crime de responsabilidade e cabe o impedimento, foram atos cometidos pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Só complementando, doutora Janaína, me permita fazer somente um comentário em relação à questão, à polêmica sobre novas eleições, que eu sou defensor desta tese. Eu quero trazer a lume aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de 1980. Trata-se do mandado de segurança 20.257. Este mandado de segurança tratava em relação a a prorrogação de mandatos de prefeito e vice-prefeito naquele período. Mas o princípio alegado contrário à realização de eleições, seja a presidente caminhando proposta de plebiscito para cá, seja a presidente caminhando proposta de emenda constitucional ou proposta de emenda constitucional de autoria do Congresso Nacional, o princípio que estaria, em tese, sendo ferido seria o princípio constitucional da temporalidade, da periodicidade dos mandatos. Eu quero só, assim, lembrar que esse princípio já foi, em uma situação similar, na história republicana, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse princípio não era afetado, não era infringido. E, por fim, doutora Janaína, no diálogo aqui, ainda há pouco, Vossa Senhoria destacou que a presidente incorreu em 2 crimes comuns, um do artigo 359-A do Código Penal e o outro do artigo 299 do Código Penal. Vossa Senhoria poderia especificar na matéria onde ocorreu os crimes contra a ordem financeira, conforme prevê o artigo 359-A do Código Penal, e onde ocorreu o crime de falsidade ideológica por parte da senhora Presidente da República, ou, bom, agora no caso também o Vice-Presidente da República, né, porque foi uma situação descrita por Vossa Senhoria. Com a palavra, doutora Janaína. Excelentíssimo senhor senador Randolph Rodrigues. Com relação aos decretos do vice-presidente, e eu quero deixar claro que eu não conheço o vice-presidente pessoalmente, não tenho nenhuma relação com o partido dele, e ele não me constituiu sua defensora, e eu respeito o trabalho, que eu soube que é um colega também que pediu o impeachment do vice-presidente. A única coisa que eu quero ponderar é que o vice-presidente normalmente assina documentos na ausência do presidente por delegação. Se esse pedido chegar aqui, Vossas Excelências vão apreciar, não me compete, não sou advogada do vice. Mas ele, ao que eu pude apurar, assinou esses decretos por delegação da Presidente da República, que já tinha dado uma linha. Mas isso é competência de Vossas Excelências. Diferentemente do que ocorre com a Presidente Dilma, na documentação do TCU que eu analisei, das pedaladas bilionárias não escrituradas, não há nenhuma referência ao vice-presidente. Então, quando questionada pelos jornalistas, digo que não entendo que o conjunto é suficiente, é porque não há o tripé de crimes continuados intercalados entre si. E ele assinou esses documentos por delegação. Agora, não me constituiu sua advogada, não tenho nenhum relacionamento com ele. Se o pedido chegar aqui, Vossas Excelências serão competentes, como são competentes agora. Então,
Vossa Excelência me perguntou sobre o 3... Na verdade, não é só o 359A e o 299. São o 359A, 359C e o 299. E esses 3 artigos não têm a ver com os decretos. Eu tentei deixar isso claro no início. Os decretos são crimes de responsabilidade. Esses artigos estão correlacionados com... Lembra que eu expliquei dos três pés, do tripé? Está correlacionado com a continuidade das pedaladas, não contabilizadas. Quando nós nos debruçamos, professor Miguel e eu cheguei à conclusão que era caso de impeachment e ele de representação, nós não tratamos de decretos e nós não tratamos de petrolão. Nós tratamos exclusivamente das operações de crédito por antecipação não contabilizados. Eu posso só fechar esse raciocínio? 30 segundos. O 359A do Código Penal criminaliza as operações de crédito realizadas contra a lei. Na medida que foram operações de crédito realizadas contra o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, está caracterizado o 359A. O 359C criminaliza qualquer tipo de comportamento, né, de operação de crédito, investimento, num período, não é o ano inteiro, que agora eu estou sem o artigo aqui, se não me engano são, não sei se são 6 meses, 8 meses, ou é dois quadrimestres, é alguma coisa, não sei de cor, mas está lá no 359C, se Vossa Excelência quiser conferir, que trata do ano eleitoral, entendeu? E foi o que aconteceu. Então, o 359C também, em tese, veja, estou falando em tese porque está lá na Procuradoria-Geral da República que é competente. Esse aí não é competência de Vossas Excelências, com todo respeito não é. O 299 é o crime que trata da falsidade ideológica, que seria a não declaração de algo relevante. Me permita, mas esses daí, então, não seriam de responsabilidade nossa? Não, Estão na PGR. Porque alguém perguntou, eu não me lembro qual senador agora. Parece que foi o senador Humberto Costa. Eu não me lembro. Foi o senador Humberto Costa, na resposta de Vossa Excelência. Algum senador me perguntou se tinha crime comum. Lembrei. Acho que foi a senadora Gleice, que disse assim, quem é competente para ver isso tudo aí é o Ministério Público e o Supremo. A senadora disse isso. Aí eu tentei explicar que, na verdade, existem figuras do crime comum e figuras do crime de responsabilidade. As do crime comum que há, então, por exemplo, pedaladas há, entendeu? Pedaladas há. Professor Miguel representou lá, na Procuradoria. Aí que eu citei para explicar esse paralelo, 359A, 359C e 299. Conclua, doutora Janaína, por favor. Esses aqui não tem nada a ver com os decretos, não sei se ficou claro agora. Como último inscrito, fica também estabelecido, se eventualmente por essa porta aqui chegar alguns inscritos que saíram, não terá mais a voz.